Márcia teve um pequeno problema, ela era que ia ministrar esse módulo, e aí ela pediu para que eu assumisse esse módulo, né? Afinal de contas, a gente trabalha em outras instituições, e esse módulo normalmente sou eu quem dou nas outras instituições. Né? Então, o nosso módulo é ventilação mecânica. Como vocês viram também uma parte de VNI, esse módulo já vai ter uma certa facilidade para o entendimento de vocês. No módulo passado também tinha o ventilador? Não? Então, nesse módulo vai ficar mais fácil de a gente entender o que realmente está falando, porque a gente vai colocar de fato a mão na massa, né? E ver esse ventilador. Amanhã pela tarde a gente vai ter uma prática. Nessa prática de amanhã à tarde a gente vai ter um material biológico para poder fazer essa prática e a utilização do ventilador durante as manobras que a gente vai acabar realizando amanhã. E na parte do domingo pela manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a sincronia, que é um tema também assim que mais pega o fisioterapeuta, que é um tema mais difícil, é a sincronia. Por isso a gente vai deixar por último, né? Então, essa a nossa programação até lá. Então, no domingo não faltem. Nunca passar. Certo. Assim, um dos grandes problemas que a gente tem como fisioterapeuta é saber o que de fato o fisioterapeuta faz. Às vezes a gente aprende ali na faculdade que a gente tira o paciente do leito, que a gente é responsável por fazer a mobilização precoce desse paciente, entende ali os critérios de segurança para realizar essas manobras, entende ali o cuidado que a gente deve ter em relação à humanização, mas o que de fato é a função do fisioterapeuta na UTI, que é onde a gente escolheu, pela pós-graduação que vocês estão fazendo, trabalhar. Então, lá desde 2013, quando surgiu ali aquela discussão sobre o ato médico, sobre o que era a função privativa do médico, o que era a função do fisioterapeuta. Então, eu acho que eu liguei um e ligou o outro, mas o intuito era só um. Pode ser esse, porque esse aqui pega direto em mim. Então, a Sobrafi, fez aí um acordão, fez um resumo daquilo que seria a função do fisioterapeuta, baseado nos acordões e nos textos publicados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, esclarecendo essas dúvidas que surgiram após a publicação do ato médico, que nem vingou, diga-se de passagem. Então, o que é a Sobrafi? A Sobrafi é a Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva. Então, você participar da Sobrafi é um título bem importante. Como que eu participo dessa Sobrafi, Luciano? Você paga 280 por ano, você paga de uma única vez ou parcelado no cartão, esses 280, e durante um ano você está ali credenciado a essa Sobrafi. Mas beleza, e o que eu tenho direito por fazer parte dessa Sobrafi? Você vai receber essas documentações todas, você recebe orientações, você tem direito a participar das reuniões semanais que acontecem aqui do Polo de São Luís, que é inclusive, acho que o presidente da Sobrafi aqui no Maranhão, se eu não estou enganado, é Daniel Lago. E aí, todas essas atualizações, todas essas reuniões científicas, discussões, elas vão acontecer no formato híbrido, pode ser presencial ou online, e você tem direito de participar dessas reuniões. Então, de certa forma, é bem vantajoso. Além disso, você vai ter ali uma atualização constante. Essa mesma Sobrafi, ela quando existe, assim, por exemplo, na pandemia, do Covid-19, essa associação ela lançava muitas normas do que deveria ser realizado como procedimento padrão naquela situação. Então, por exemplo, a gente usava algumas técnicas que não poderiam ser utilizadas no paciente com Covid, porque tem limitações ali no paciente com Covid. Então, a própria Sobrafi dizia para o fisioterapeuta e orientava, já que o COFITO não conseguia fazer isso em tempo hábil, em tempo rápido. Então, a própria Sobrafi fazia essas atualizações e informava os fisioterapeutas ali do seu papel.
A Sobrafi já atua no Brasil em torno de 27, 28 anos de representação desses profissionais. E é um órgão que tem lutado muito pelos direitos dos fisioterapeutas e assegurado esses direitos junto com o Conselho Federal. A gente tem uma resolução aí do nosso Conselho Federal, lá do ano de 2011, que vai dizer para a gente o que de fato a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E é meio que contraditório algumas coisas. Eu, como fisioterapeuta intensivista, tem coisa que eu concordo e tem coisa que eu não concordo. Mas não cabe a mim, botar em valor se está certo ou errado. Quem decide se está certo ou errado é o próprio COFITO. Se eu não concordo, é o meu direito de não concordar, mas eu, infelizmente, sou obrigado a fazer, porque a instituição que nos rege determina que assim seja feito. Então, cabe ao fisioterapeuta avaliar e monitorizar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamento do paciente crítico ou potencialmente crítico. Luciano, o que é deslocamento? Essa palavra deslocamento, ela significa transporte intra-hospitalar, ela significa transporte pré-hospitalar, que a gente chama de atendimento pré-hospitalar, que é exatamente aquele serviço que o SAMU faz, aquele serviço de urgência e emergência. Então, por exemplo, numa UTI móvel, em que o paciente se encontra em ventilação mecânica, o fisioterapeuta também tem espaço para ser inserido durante esse deslocamento. Tá? Isso aí quem está dizendo é o próprio Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Lembrando que o COFITO fala, ele tem valor de lei, que ele vale em todo o território nacional, Essa é uma denominação do nosso conselho. Avaliar a instituição de suporte de ventilação não invasiva, e aí a gente entra num embate que é muito comum na nossa prática clínica. Estou lá trabalhando, por exemplo, hoje é meu plantão, literalmente meu plantão. Hoje eu estarei de plantão lá no Hospital do Servidor. Aí a gente pega um paciente com congestão pulmonar, um paciente ali com um leve desconforto respiratório ou um desconforto respiratório importante, não importa. E o médico diz, vamos botar uma VNI nesse paciente. É a cara dos médicos pedir uma VNI. Aí você pega a gasometria do paciente e percebe que o distúrbio não é respiratório e que aquela VNI não terá tanto benefício para esse paciente. Só que aí, muitas das vezes, o próprio fisioterapeuta pensa, eu vou colocar essa VNI nesse paciente, porque senão a galera vai dizer que eu sou preguiçoso. Porque, em tese, a gente passa muito tempo ali, depois que você monitoriza os pacientes e que você atende, muitas das vezes você fica ali um tempo ocioso, Você tem tempo ali para preencher a papelada no computador, para fazer a evolução, enfim. E aí você fica ali um certo tempo ocioso. Essa instituição da ventilação não invasiva, o fisioterapeuta tem o poder de dizer se o paciente vai ou não fazer o uso daquele recurso. Porque o paciente ele pode não ter indicação. E muitas das vezes o próprio fisioterapeuta nem sabe qual é a indicação adequada da ventilação não invasiva. Porque, por exemplo, um paciente com um distúrbio metabólico, ele precisa de bicarbonato. Ele não precisa de ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva pode melhorar o desconforto dele? Sim ou não? Sim ou não? A ventilação mecânica ela não é um sopro de ar para esse paciente, uma ajuda respiratória? Sim, ela pode melhorar o desconforto. Mas ela é um tratamento paliativo, não vai resolver o problema do paciente. O problema do paciente é bicarbonato. Se ele precisa de bicarbonato, só vai melhorar quando fizer a infusão do bicarbonato. Entenderam? Então, assim, a ventilação não invasiva, o fisioterapeuta deve avaliar e saber se aquele paciente tem critério. Eu mesmo digo, se vai te perguntar, vamos botar a VNI, aí eu digo, e a gaso? Aí eu vou olhar a gaso do paciente no sistema. Aí a gaso do paciente com distúrbio metabólico. Aí esse paciente não tem indicação de ventilação não invasiva. Esse desconforto respiratório que o paciente está sentindo é porque ele precisa de infusão de bicarbonato. E aí a gente precisa ter esse entendimento. Como que eu vou discutir com uma pessoa, com um médico, se eu não tenho conhecimento científico para isso?
É por isso que vocês estão aqui tendo a elucidação desses casos, né? Para que isso não aconteça com vocês e para que a gente não seja subordinado a uma outra pessoa só porque ela tem um CRM, por exemplo. Isso não deve acontecer. Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva. Quando a gente fala gerenciar, a gente diz é tomar de conta. O que o gerente faz em uma loja? Ele não toma de conta dos funcionários, dos produtos, vê o que está faltando, o que precisa. É a mesma coisa do fisioterapeuta. Ele vai gerenciar aquela ventilação. E aí, eu muitas das vezes percebo pelo gráfico do ventilador que o meu paciente está muito desconfortável, cansado. Então, em relação aos ajustes do ventilador que eu posso fazer, eu faço. Mas chega um momento em que eu vejo e percebo, esse paciente ele não precisa de ajuste no ventilador, ele precisa de sedação. Eu não posso pedir para aumentar ou diminuir a sedação do meu paciente. Isso a gente não pode fazer. Isso é médico que deve fazer. Então você vai conversar com o médico e dizer, ó, o paciente está apresentando um pouco de assincronia, está com desconforto, está em uso de musculatura acessória, está até gaspeando. Vamos aumentar a sedação desse paciente? Aí sim a conduta correta, né? Então, esse gerenciamento é de perceber que a necessidade ou é resolvida no ventilador ou resolvida na ventilação, na sedação, e a gente vai ali conversar com os demais membros da equipe para poder discutir o que deve ser feito. Gerenciar a ventilação espontânea invasiva e não invasiva, avaliar o condicionamento, a condição de saúde do paciente crítico ou potencialmente crítico para a retirada do suporte ventilatório, invasivo e não invasivo. A retirada do suporte ventilatório invasivo, ele pode acontecer de duas formas. A forma abrupta, que é a forma mais frequente que existe, e a forma de descontinuação clínica, né? Que a gente vai chamar isso de desmame. Esse desmame, ele tem condições específicas para ser chamado de desmame. Mas, normalmente, o paciente que a gente tem é aquele paciente que foi entubado para um procedimento lá no centro cirúrgico, retornou para a UTI, começa a acordar e a gente já evolui com a retirada daquele tubo. Essa retirada do tubo do paciente que foi entubado só para um procedimento é chamada de retirada abrupta, né? Não é chamada de desmame. E a gente vai entender ao longo da aula qual é a diferença de um para o outro. Então, avaliar essa retirada de suporte ventilatório é algo muito importante. E é algo também que a gente às vezes fica sem saber o que fazer. Por que a gente fica sem saber o que fazer? Se eu pego um paciente em cuidados paliativos na ventilação mecânica, a gente precisa saber se esse paciente tem indicação ou não dessa extubação, né, paliativa, né, que é retirar aquele suporte ventilatório, oferecer condições ali adequadas para que esse paciente faça uma passagem sem desconforto, sem dor. E, inclusive, dentro desses preceitos aí, existe a ventilação não invasiva paliativa, né, que é colocada para dar conforto para esse paciente até o momento em que ele fizer a sua passagem. Tá? Então, aí a gente tem aspectos mais importantes que outros que vão exigir aí a nossa capacidade mental e técnica. Como artigo parágrafo 8, né, da resolução aí, do COFITO, a gente vai ter realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica. Desmame, a retirada, o ajuste do ventilador até a retirada daquele tubo ou daquela traqueostomia, né? E um ponto importante nesse oitavo parágrafo aí é realizar o desmame e extubação. Eu tenho certeza que não é mais uma dúvida de vocês, mas dentre os acadêmicos é uma grande dúvida se o fisioterapeuta intuba ou não intuba. Né? Então, não é papel do fisioterapeuta o procedimento de intubação. É um ato, literalmente e exclusivamente, da equipe médica. Tá? A gente participa ali do lado, né? Fica com a sonda de aspiração, fica com ambu, com oxigênio, né? Para caso seja necessário.
num local onde o paciente precisou e aí só tem o fisioterapeuta. Aí esse paciente certamente vai morrer, porque o fisioterapeuta nem sabe entubar, que ele não aprendeu, né? Então, mesmo em condições de extrema urgência, a gente não deve realizar isso. Porque imagine que o paciente infartou e precisa ser entubado às pressas. E ele não vai ser entubado. Então ele vai morrer, certo ou errado? Se for um infarto grande, certamente ele vai morrer. Só que se tu entubar e o paciente morreu por quê? Porque foi entubado pelo fisioterapeuta. Mas eu pergunto pela questão assim, eu nunca vai acontecer o profissional dizer que é o fato que ele estava lá e não fez a conduta mesmo sendo dele, né? Isso. Só que a conduta não é sua. Isso, pois é. Então, entendeu? Você falou, tem coisas que às vezes usa para as pessoas lá fora. Exatamente, mas você se exime da responsabilidade legalmente porque não é a sua função de entubar. A sua função como fisioterapeuta durante uma emergência é prestar os primeiros socorros. A American Heart Association, ela diz, por exemplo, em caso de parada cardíaca, se você não consegue entubar aquele paciente, não entuba, não precisa. Hands only, a última campanha da American Heart Association, apenas as mãos, que é fazer as compressões torácicas. Lá não está dizendo que é exigência entubar, ventilar, fazer boca a boca, nada disso, apenas as mãos. Então, numa grande emergência, que precisasse, por exemplo, de suporte avançado de vida, se eu não tenho esse suporte avançado de vida, que seria o médico, uma ambulância, então apenas as mãos, use apenas as mãos, essa é a recomendação. Mas é uma dúvida pertinente. Manter a funcionalidade de gerenciamento das vias aéreas natural e artificial. O que seria manter esse bom funcionamento? Seria ele ter um cuidado com as vias aéreas. E aí a gente vai entrar num ponto que eu estava lendo sobre isso aí, e que eu... Vou até tirar esse óculos. E que eu não concordo com tudo que foi dito. Mas eu não estou aqui para emitir juízo de valor sobre isso. Tem um professor que foi um professor durante a faculdade, é o professor Daniel Lago, e na pós-graduação também. E o que acontece? Ele sempre deixa claro que ele não troca fixação de tubo. E que por quê? Existe um acordão do COFITO que diz que não é função do fisioterapeuta fazer a troca. Mas imagina que você chega para atender o paciente está todo babado. Aquela secreção escorrendo pela fixação, a fixação toda suja, feia. Eu não ia gostar de chegar para visitar um parente meu na UTI e aquela fixação está toda suja do meu familiar. Então é uma questão de bom senso fazer a troca. Mas essa troca é um cuidado em comum do fisioterapeuta, do enfermeiro, da técnica de enfermagem. Em alguns hospitais particulares, quem faz isso é o técnico de enfermagem. Mas eu, como fisioterapeuta, se o meu paciente estiver precisando trocar, eu troco. Porque não vai cair a minha mão. E eu acho assim, eu não estou falando isso porque a gente tem técnicos de enfermagem aqui, não é por isso. Mas é porque, assim, a equipe de enfermagem é muito sobrecarregada. Então, é mais uma missão para essa galera, entendeu? Então, eu prefiro eu mesmo fazer aquilo, saber que está bem fixado. Por quê? O próprio COFITO diz que a gente deve ter cuidado com a região da região da boca, com os lábios, com a língua, para não gerar lesão por pressão pelo tubo. Como que eu vou ter o cuidado com isso se quem troca a fixação é outra pessoa? Como que eu vou posicionar o tubo se às vezes aquela fixação como uma angiofeste permite, né? Que você desloque ela para um lado e para o outro. Mas a disparadrapo não permite, ela é colada no rosto. Então você que tem a obrigação de ter o cuidado com essa lesão por pressão na região da boca é que deve fazer a troca dessa fixação. Esse é o meu ponto de vista e por isso que eu troco. Então, manter a funcionalidade e gerenciamento das vias aéreas natural e artificial. Além desse cuidado com a fixação, a gente deve ter também o cuidado com a aspiração. Às vezes, você coloca
Ó, eu visitei meu pai, faleceu de Covid, até já falei isso para vocês. Eu consegui visitar ele 2 vezes assim que o médico me liberou, porque vocês sabem que naquela época eu não podia entrar na UTI para visitar ninguém. Então o médico me liberou e eu fui entrar 2 vezes. Eu tenho até hoje ali a foto no meu celular que eu não apago mensagem, né? Assim, quando eu entrei para visitar meu pai, ele estava entubado, a fixação bem limpinha lá no hospital de servidor, que era não na unidade que eu trabalho, era na outra unidade. E tinha uma gaze, assim, molhada, debaixo da boca dele, dobradinha, assim, que parecia... Quando eu olhei, eu disse, poxa, o fisioterapeuta pelo menos teve cuidado, né? Assim, foi uma pessoa que teve cuidado com aquele paciente e tal, e você percebe o cuidado de quem cuida daquele doente quando você visita ele. Porque se você chega e o teu paciente está todo bagunçado, babado, sujo, você entende que aquele paciente não está sendo ali, não está recebendo toda a assistência que merece. E assim como também você, olhando para aquele paciente, você percebe se o paciente está sendo bem cuidado ou não. Então, eu tento sempre proporcionar aos meus pacientes e familiares aquilo que eu gostaria também de receber. Eu gosto disso, é a minha vibe. Então, o que é essa coordenação, esse gerenciamento da ventilação mecânica? O próprio Crefito diz: a coordenação da ventilação mecânica é um processo horizontal. O que é um processo horizontal? Todo mundo igual, não tem ninguém acima de mim, entenderam? Então eu não estou abaixo do médico, eu não estou abaixo da enfermeira. Está todo mundo na mesma linha, todo mundo tem o mesmo poder e obrigação. Horizontal e compartilhado, significa dizer todos nós temos as mesmas responsabilidades. Conforme os princípios da interdisciplinaridade, integralidade e resolutividade da assistência de saúde. Interdisciplinaridade, eu preciso conversar com o nutricionista, que preciso conversar com o fono, que preciso conversar com o médico, para que todos nós tenhamos a mesma linha de raciocínio e conseguimos fazer a mesma coisa com o paciente. Imagina, o nutricionista bota ali, por exemplo, um reforço de proteína para aquele paciente, porque esse paciente está emagrecendo. O fisioterapeuta em nenhum momento conversou com ele e não tira o paciente do leito, fazer a mobilização precoce, para botar esse paciente de pé, para fazer um exercício de força com esse paciente. Para onde que essa proteína vai? Para lugar nenhum, porque o músculo não está puxando proteína, pelo contrário, o músculo está ali cada vez menos exigindo nutrientes, porque o paciente não está sendo estimulado. Então, a gente precisa ter esse feedback para a gente poder trabalhar no bem comum desse paciente. Isso chama interdisciplinaridade ou multiprofissional, Tem essa mesma característica. A integralidade é a assistência integral. É que esse paciente, se ele está internado com a gente, ele só vai sair daqui com 2 desfechos, ou a alta ou o óbito. E até nesse óbito a gente precisa também falar a mesma linguagem. Se é um paciente em cuidados paliativos e lá na ventilação mecânica, que é do fisioterapeuta, eu percebo que esse paciente está desconfortável, eu preciso conversar com o médico para que dê condições de conforto para esse paciente, para que ele continue ali pelo menos confortável, sem incômodos. E a resolutividade é a capacidade de resolver o problema desse paciente. Esses princípios aí, inclusive, fazem parte dos princípios doutrinários do SUS, é assim que a gente chama. Vocês que vão começar a estudar aí para concurso da EB7 ano que vem, tem que cair matando nisso aí, que é assunto de prova na certa. A palavra coordenação significa dispor de situações metodicamente ou conciliar meios e esforços para uma ação comum de todos nós. Enfermeiro, fono, técnico, dentista, todo mundo. Não prevendo, portanto, relação de subordinação. Como eu estou dizendo para vocês, isso é do próprio COFITO, que escreve as leis que nós devemos seguir como fisioterapeutas. Então, ninguém é subordinado ao médico. A gente trabalha em equipe, em comunidade. Eu não sou muito de bater de frente, não. Assim, eu já trabalhei com pessoas que eu concordava e com pessoas que eu não concordava com aquilo que era dito. Aí, assim, lá no Macieira,
Eu trabalhei com um médico que ele é muito inteligente, é cardiologista e intensivista. Tem prova da VNUT, né, que é a parte dos médicos que é responsável pela terapia intensiva. Então, tinha título da VNUT e tal, e aí, às vezes, assim, ele dizia, vamos fazer isso e isso com o paciente. Aí eu dizia, não, doutor, mas isso e isso? Aí ele, sim, tudo bem, mas a gente vai fazer assim. Vou dizer o que mais para ele? Nada, tudo bem, bora lá. Várias vezes eu passei por situações como essa. Eu também não bati a cabeça, não. Se pediu para eu fazer uma coisa que eu não concordo, no meu superior, por exemplo, como eu também tive várias situações assim lá no Macieira, você bota na sua evolução, a pedido de fulano de tal, coordenadora da equipe multi, realiza tal procedimento. Pronto. É assim que a gente se respalda. Então, a gente precisa também saber lidar com essas situações que fogem do nosso controle. A fisioterapia em terapia intensiva atua diretamente, em todas as etapas do suporte ventilatório mecânico, desde o seu início até a sua descontinuação. Essa descontinuação pode ser um desmame ou pode ser a retirada abrupta, que a gente vai, ao longo da aula, perceber a diferença sobre isso. Conforme estabelecido na Resolução 402, de 3 de agosto de 2011, do CONFITO, a qual disciplina nossa especialidade e define como área de competência desse fisioterapeuta que trabalha ali na UTI, gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva. Por que a espontânea entra aí? Porque se o paciente apresenta desconforto respiratório, aí a gente precisa pensar, é um problema solucionado com ventilação não invasiva ou com ventilação invasiva? Ou esse paciente precisa apenas de um oxigênio, um suporte de oxigênio, Então, esse ponto é bem importante. O que eu vou só lembrar para vocês é que o paciente em ventilação espontânea que apresenta desconforto respiratório dificilmente precisa de oxigênio. Entenderam o que eu disse? Sim, né? Esse é um assunto já que a gente já falou 75 vezes. Por quê? O desconforto respiratório, ele não significa dizer que o paciente precisa de oxigênio. O que me diz que o meu paciente precisa de oxigênio? Qual o critério para o meu paciente eu botar um oxigênio no meu paciente? Dessaturação. Saturação caiu, oxigênio para fazer ela subir. Desconforto respiratório, isso aqui. Ou ele precisa de uma ventilação não invasiva ou invasiva. Luciano, tu falou agora da gasometria. Exatamente. Eu só vou saber se meu paciente precisa de uma ventilação não invasiva ou invasiva se eu tiver um exame para saber o que aquele paciente precisa. Qual é a causa desse desconforto respiratório. Entenderam? E essa causa normalmente é metabólica, tá? Então a gente precisa sempre dessa gasometria para a gente entender o que está acontecendo com ele. Avaliar a condição de saúde do paciente crítico ou potencialmente crítico para a retirada do suporte ventilatório invasivo e não invasivo. Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica. Isso aqui é um resuminho das funções principais aí do fisioterapeuta naquele acordão do CREFITO. Então, qual é o benefício que esse fisioterapeuta vai trazer para essa equipe? A gente entendeu que o fisioterapeuta tem lá suas obrigações, mas por que só o fisioterapeuta poderia fazer isso? Por que a enfermagem não poderia fazer? Porque a enfermagem vai ter uma carga de trabalho muito alta, em comparação com o médico, com o físio, com o fono, com o nutricionista, com qualquer outra pessoa, a equipe de enfermagem é quem mais tem responsabilidades dentro daquela equipe. Então, a participação do fisioterapeuta especialista em terapia intensiva no gerenciamento e compartilhamento dessas decisões. Olha o termo compartilhamento, eu preciso dizer para os meus colegas o que está sendo feito. Das decisões de todo o processo relacionado à ventilação mecânica, melhora consideravelmente os desfechos clínicos. O que é melhorar o desfecho clínico?
é alta desse paciente. O que é um desfecho clínico desfavorável? Morte desse paciente, complicações, né? Então, o fisioterapeuta em terapia intensiva melhora consideravelmente o desfecho clínico desse paciente. Até alguns anos atrás, do período de meia-noite às 7 da manhã, não existia fisioterapeuta nas unidades, nem no São Domingos, nem na UDI, nem no Socorrão, nem no Dutra, nem em lugar nenhum, porque a lei dizia que o fisioterapeuta precisava ficar na UTI por 18 horas por dia. Então, era feito exatamente dessa forma, às 18 horas. Ninguém pagava um fisioterapeuta para ficar mais tempo, sendo que a lei não exigia isso. Então, era um cuidado da enfermagem, mais um cuidado da enfermagem, montar o ventilador, participar da intubação, ajustar esses parâmetros ventilatórios. Então, à medida que foram vendo algumas complicações por falta de manejo mesmo da equipe, né, essa passou a ser uma atribuição do fisioterapeuta. Inclusive, tem gente que diz assim, isso aí é só com o fisioterapeuta, mas é um cuidado comum, deveria ser função de todo mundo. Mas é melhor que fique mesmo por fisioterapeuta, porque é quem aprende mais a lidar com isso, né? Passa mais tempo estudando em relação a isso. Então, esse desfecho clínico favorável, coloquei até aqui a imagem de um paciente saindo de alta do hospital, para a gente entender que esse desfecho clínico favorável é a alta desse paciente, tá? Sua atuação é extensa, o fisioterapeuta tem algumas atribuições aí dentro da unidade e se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais como atendimento ao paciente crítico que não necessita de suporte ventilatório. Luciano, se o meu paciente não precisa de suporte ventilatório, ele é um paciente grave? Sim. Imagina que aquele paciente tem um aneurisma de aorta, né? Vamos desenhar aqui a aorta. A aorta sai aqui do coração, né? E esse paciente tem aqui um aneurisma muito grande de aorta. Esse aneurisma aqui, né? Ele corre o risco de romper e esse paciente sangrar. Então, eu, como fisioterapeuta, preciso ter entendimento de que esse é um paciente grave e que eu não posso também fazer muita força com esse paciente, nem botar ele para fazer muita força, porque esse aneurisma corre o risco de romper e esse paciente sangrar até a morte. Porque imagina, até abrir esse paciente, fazer um procedimento cirúrgico, fechar, esse paciente perdeu muito sangue, porque é a aorta que está sangrando, entendeu? Então, um paciente, por exemplo, com aneurisma de aorta, fica na cama até realizar o procedimento cirúrgico. É um paciente que não deve sair do leito nem para fazer cocô, nem para tomar banho, nem para nada. Nesses dias aí que se passaram, uma das pacientes nossas lá da UTI, eu não estava de plantão nesse momento, era aneurisma de aorta. E ela foi tomar banho no banheiro, porque ela estava bem, em ambiente, tranquila, conversando com todo mundo, sem desconforto, sem dor, sem nada. E ela já tomava banho em casa. Internou, continuou tomando banho no banheiro, mas ia de cadeira de rodas. Na descida da cama dela, da cama para a cadeira de rodas, ela sentiu dor. E a galera achou que era normal, né? Continuou, levou ela para o banheiro. Aí lá no banheiro ela começou a passar um pouco mais de mal e ela começou a escorregar da cadeira, caiu no chão, infartou lá mesmo na cadeira por conta desse sangramento da ruptura do aneurisma de aorta, e ela morreu lá mesmo no banheiro, não deu tempo nem de levar para a cama. A galera reanimou ela lá mesmo no banheiro, chocou ela por lá, mas não resolveu. Então, um paciente muito, muito grave. E a gente, como fisioterapeuta, a gente precisa saber o que fazer com esse paciente e o que não fazer, né? Porque a gente tem critérios de inclusão e critérios de exclusão para aquele paciente em relação à mobilização precoce. Esse paciente que não está em suporte ventilatório, a gente vai dar uma assistência durante a recuperação pós-cirúrgica. Luciano, qual a importância desse acompanhamento pós-cirúrgico para o paciente? O paciente que faz qualquer tipo de cirurgia, ele vai sentir muita dor e um processo inflamatório elevado, porque ali foi aberto, o corpo entende aquele procedimento ali como agressivo. Então, as células de defesa vão desencadear uma resposta inflamatória. O paciente que fez qualquer cirurgia abdominal, né, por exemplo, uma histerectomia, retirada do útero. Então, essa mulher que fez retirada do útero,
ela precisa movimentar o abdômen, movimentar as pernas, para que o trânsito intestinal volte a acontecer. Esse paciente fica com certo receio, né? E o paciente com receio, com dor, com medo de abrir, se eu fizesse essa cirurgia, eu ia ficar ali deitado até aquilo ali cicatrizar, porque imagina tu sentar, dói, né? E o risco de aquilo ali abrir os pontos, vai saber se quem fez não era interno, e esses pontos vão romper na hora que você sentar, né? O paciente vai eventrar, né? Que é quando os pontos começam a abrir, ou eviscerar, quando a víscera sai mesmo, que também acontece. Né? Pode acontecer uma eventração, uma evisceração. Então, o fisioterapeuta precisa ter cuidado com esse paciente, saber se aquele curativo está bem fechadinho. Quem faz o curativo na enfermeira? Como que eu vou saber? Só se eu perguntar. Né? Então, por isso a interdisciplinaridade é importante também para esse cuidado. Mas, por exemplo, eu sou da noite, eu só trabalho no hospital à noite. Como que eu vou ter informação do round? Não tem. Então, essa recuperação pós-cirúrgica ela é muito importante e o fisioterapeuta tem um papel fundamental nisso, que é de retirar o paciente da cama e sentar na poltrona, por exemplo, de colocar o paciente em pé pela primeira vez desde a internação desse paciente. Então, esses cuidados aí a gente deve sempre ter. Com o objetivo de evitar complicações respiratórias e motoras. Por vocês serem da terapia intensiva, a gente acaba mais ligado nessas complicações respiratórias. Mas as complicações motoras, elas são tão importantes quanto. Porque se esse paciente que está ali acamado, fez um procedimento, uma laparotomia exploratória, né? Abriu a barriga de ponta a ponta. Aí esse paciente fica ali acamado vários dias. As fezes dele não vão se deslocar. As fezes vão começar a ficar presas, né? Ela vai formar ali um bolo fecal endurecido, né? Que a gente chama de fecaloma. E esse fecaloma vai ficar ali duro dentro da barriga desse paciente sem conseguir sair. Por quê? Os movimentos peristálticos, né, que são os movimentos que acontecem aqui dentro da nossa barriga, aquele roncado da barriga, são os ruídos hidroaéreos causados pelo movimento do trânsito intestinal, né, pelos movimentos peristálticos. Se esse paciente nunca ficou em pé após essa cirurgia, o hílio e jejum dele ficam paralisados pelo próprio procedimento da cirurgia. Né? Essas vísceras foram todas tiradas e botadas numa bacia de soro, né? E voltam de novo aqui para dentro. Quando essas vísceras voltam aqui para dentro, elas voltam sem mobilidade, sem se mexer. E elas só vão voltar a funcionar quando esse fisioterapeuta sentar esse paciente no leito, né? Que aí começa ali o diafragma a empurrar com maior vigorosidade essas alças intestinais, e quando esse paciente finalmente ficar de pé, aí, né, essa musculatura começa a se movimentar. O movimento das pernas para o paciente que não pode ainda sair do leito, mas vamos fazer aqui um movimento de bicicleta, né, de flexão e extensão de quadril e joelho, para poder melhorar esse trânsito intestinal. Se isso não acontece, a gente gera complicações para esse paciente da cirurgia do trânsito intestinal, que pouco tem a ver com a fisioterapia. Na verdade, tem muito a ver com a fisioterapia. A gente só não faz o link dessa informação. Mas ela tem muito a ver. E, por fim, né, vendo essas atribuições que não são diretamente ligadas à ventilação mecânica, a gente vem para a ventilação mecânica. E o que é essa ventilação mecânica? A ventilação mecânica, né, que como um ventilador aqui da Bela Vista, é um tipo de recurso que vai ajudar esse paciente a se manter vivo. Mas, como tudo na vida, tem lá seus efeitos contrários em relação à sua utilização. E quais seriam esses efeitos contrários? A gente vai discutir eles ao longo de toda a aula. Mas, vamos lá. A ventilação mecânica é uma técnica que tem como objetivo substituir ou auxiliar. Lembra da ventilação não invasiva? Ela não substitui a ventilação do paciente. Ela auxilia, né, com aquele dispositivo. Mas se o meu paciente está entubado, né, com um tubo na boca, ou mesmo, né, com uma traqueostomia aqui na região do pescoço, né,
ou com entubado, aí sim, esse ventilador, ele substitui a função, entenderam? Então, pode haver a substituição ou não dessa ventilação. Luciano, eu entendi que a aula é de ventilação mecânica, mas por que tu está chamando esse processo de ventilação? Porque ventilar não é respirar. A ventilação é a entrada e saída de ar. A respiração significa, né, troca gasosa. Esse é um conceito muito básico e que a gente não pode mais errar, porque somos fisioterapeutas e, além de fisioterapeutas, estamos fazendo após em terapia intensiva, né? Somos intensivistas. Se o ventilador fosse um respirador, ninguém mais ia morrer. Vocês não iam morrer de insuficiência respiratória. No Covid ninguém tinha morrido. A galera morria porque o ventilador empurrava o ar, o pulmão estava muito comprometido, não acontecia a respiração, não acontecia a troca gasosa, mas a ventilação acontecia. Boa ou ruim, acontecia. Entenderam? Então, auxilia ou substitui a função ventilatória do paciente por meio de uma pressão positiva. Mais um ponto para a gente discutir. Vocês já ouviram falar em pressão positiva? O que é uma pressão positiva, então? No caso, a pressão positiva ela vai sair do lugar de uma concentração maior. E aí ela é positiva porque a gente respira, a nossa respiração negativa, então a gente puxa Isso. e ar no meio. Perfeito. Então, vocês entenderam o que ele disse? Sim? Me explica. Brincadeira. Então, a pressão é positiva porque o ventilador literalmente empurra o ar lá para dentro. Olha o que acontece. Então, um simples exemplo, a seringa, né? Ó, se eu tentar empurrar essa quantidade de ar que está aqui dentro, por mais que eu a comprima, eu não consigo empurrar ela por total, porque o ar, ele ocupa um espaço aqui dentro, né? Foi assim que, inclusive, provaram a existência do ar, muito óbvio. Mas, ó, não consigo chegar até lá na ponta, certo? Então, esse procedimento aqui, ele gera uma pressão positiva, ele empurra o ar para dentro do pulmão. Só que a nossa respiração fisiologicamente comum, vocês estão respirando, e graças a Deus eu também, ela acontece por pressão negativa. Então, ó, por mais que eu tente puxar, não vem. Por que quando a gente tem algum problema no nosso pulmão, ele murcha, gera uma atelectasia, o pulmão murcha, não é? Que ele tem a força elástica do pulmão muito forte. Complacência e elastância, né? A complacência, a capacidade de se distender do pulmão, ela é diretamente proporcional à elastância. Se existe uma elastância muito forte, esse pulmão não consegue se abrir muito bem, né? Inversamente proporcional, desculpa. Então, quando eu tenho aqui uma pressão negativa, ó, eu puxo o ar para dentro. Então, por isso que a gente respira em ar ambiente. Porque o nosso pulmão, lá dentro, está negativa a pressão. Então, ele puxa o ar da atmosfera para dentro. Mas isso acontece porque a nossa caixa torácica se abre, gera um vácuo lá dentro, puxa o pulmão também, e aí esse pulmão se enche de ar e ocorre ali a ventilação. Certo? Como esse ventilador aqui ele não tem como controlar o músculo, a gente até poderia fazer isso, se a gente fosse cientista, né? Fazer isso utilizando ali uma eletroestimulação que forçasse a contração do diafragma, dos intercostais, dos escalenos, enfim, toda essa musculatura. A gente poderia fazer isso com eletro? Sim.
daria mais trabalho, né? Controlar o volume corrente dessa forma, imagina. Então, esse ventilador, ele empurra o ar para dentro. Então, ele gera esse volume corrente a partir de pressão positiva. E é por isso que a ventilação mecânica, que salva vidas, destrói quem usa ela por muito tempo. Porque ela é antifisiológica. A ventilação mecânica acontece por pressão positiva e a ventilação fisiológica, como estamos respirando, por pressão negativa. Então, uma é o contrário da outra. E aí, por isso, a ventilação mecânica, que salva vidas, tem também o potencial de destruir, né, outras partes aí do nosso organismo enquanto a gente está utilizando ela. Então, né, que substitui ou auxilia a função ventilatória do paciente por meio de uma pressão positiva, como a gente explicou, quando na presença de uma insuficiência respiratória ou distúrbio que comprometa a troca gasosa, respiração. E aí, né, a gente vai lembrar de insuficiência respiratória, que a gente vai ter tipo 1 e o tipo 2. Que isso aqui não é mais novidade pra gente, que a gente já discutiu isso 78 vezes. Hipoxêmica tipo 1, hipercapnia tipo 2, né? A gente vai relembrar esses conceitos aí ao longo da aula. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Então, qual é, né, esse papel do fisioterapeuta nessa ventilação mecânica, enquanto o paciente está aí em uso dessa ventilação mecânica? Fisioterapia na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, que a gente vai chamar isso de PAV. É a primeira vez que vocês ouvem falar de PAV, pneumonia associada à ventilação? Não, né? Então, o fisioterapeuta realiza também manobras de higiene brônquica para poder remover essa secreção de dentro desse pulmão. Técnicas de reexpansão quando o paciente apresenta diminuição desse espaço do pulmão, que é a telectasia, né, o colapso pulmonar. E também posicionamento do paciente. Esse posicionamento do paciente é algo que gera assim, discussão. Por quê? Basicamente, quem faz o posicionamento do paciente no leito é a equipe de enfermagem. Mas, obrigatoriamente, a gente deve participar desse processo. Luciana, a gente tem que mudar o decúbito do paciente a cada 3 horas? Sim, filho, está sendo pago para isso. Entendeu? O fisioterapeuta faz? Não, mas é para fazer. Tá? Então, esse posicionamento do paciente, a técnica às vezes liga para o maqueiro, aí chama outra enfermeira que também tem mais 5 hernias de disco, aí chama uma galera, né, para ajudar naquele cuidado comum que todos nós devemos ter, e muitas das vezes a gente acaba não dando aquela assistência. Lá na UTI que eu trabalho, como somos todo mundo é mulher das técnicas e enfermeiras. E aí são 2 homens, eu e o Léo, que é o outro fisioterapeuta. Aí é sacanagem também, né? Ter 2 homens ali à disposição e não ajudar as meninas quando precisa. Então a gente tem que ter uma questão também de bom senso. Por incrível que pareça, lá onde eu trabalho, assim, a equipe de enfermagem não tem um problema nenhum com a equipe de enfermagem, é um sonho. Quando precisa, elas chamam, se você não está lá, elas ligam. Não tem BO, não tem esse negócio de notificação, nada disso. Graças a Deus, mas tem lugar assim que é um sofrimento, meu irmão, que o fisioterapeuta é perseguido. E como vocês bem sabem, eu não sou bolsonarista, mas o Bolsonaro está sendo perseguido agora, igual o fisioterapeuta é de enfermagem. Acho justo a propósito. Então, dentro dos procedimentos fisioterapêuticos, né, quais aí vão fazer parte do nosso cuidado? Aspiração traqueal. E aí essa aspiração, a gente aspira aberto e fechado, né? Vocês já aspiraram aberto com luva estéreo? Já? Não? Nossa, mulher, tu não sofreu isso na faculdade?
Esse é o sofrimento que eu lembro até hoje. Tu aspirou, né? Você também? Também? Não? Você aspirou? Não? Tu aspirou, Alberto? Gente, tem que calçar uma luva estéril, né? E não pode sujar a caninana dessa luva. Quando não era assim, e pra ser feliz, né? Hã? E pra ser feliz, né? E pra ser feliz, você ia morrer de rolha, né? Entendo. Ei, lá no Socorrão a gente só podia usar um par. Só tinha um par, né? Pra cada um, não tinha muito. Então, se você errou a primeira, nem ia tentar a segunda. Aí, às vezes, a gente, só no calçar a luva já errava, né? Aí, às vezes, passou da primeira parte que era calçar a luva, acertou. Aí errava em alguma coisa, pegava na mangueira que não devia, na sonda. E bota logo, é tipo isso. Isso é horrível. Mas assim, a maioria dos serviços, tirando a prefeitura de São Luís, os demais, todos têm esse sistema fechado de aspiração, em que essa sonda ela já vem aqui guardadinha. Isso aqui preto na ponta, eu achei que era um material contaminado, eu julguei, mas não é. É porque fica igualzinho um catarro, né? Dessa cor. Eu olhei, é o quê? Enfim. Então, esse saquinho, né, o estericate é um sistema fechado. Então, não há o risco de contaminação do paciente com esse material. E aí, assim, um material desse é mais caro, mas economiza no antibiótico, economiza na luva estéril, que você usa luva de procedimento. Isso agora, o que eu estou fazendo agora, porque está em ano passado, não foi no fechado, não. Lá no Macieira? Não, a gente sempre tem. Assim, porque quando vocês estagiaram também era pandemia, né? Não tinha também recurso para todo mundo. Mas eu acho mais adequado. Porque, assim, às vezes, por exemplo, às vezes o enfermeiro mesmo não tem tanta habilidade para aspirar aberto. Aí contamina o paciente, aí o paciente fica internado não sei mais quantos dias fazendo uso de antibiótico caro, sendo que poderia ter economizado um vidro de antibiótico, dá para comprar uns 10 bichos desse daí, né? Então é um lucro que vale a pena, né, investir. Prevenção de hipoxemia, insuficiência respiratória do tipo 1. Hiperinsuflação manual. O que é hiperinsuflação manual? É aquela técnica que a gente faz de remoção de secreção brônquica com ambu. Você hiperinsufla o pulmão do paciente apertando o ambu. E aí depois aspira essa secreção com o estericate. É o bag squeezing que a gente chama. Então a hiperinsuflação manual é o bag squeezing. Compressão brusca do tórax, né? Que é aquela manobra que a gente faz também para remover secreção. Drenagem postural, vibração, percussão torácica. E aí a gente entra num dilema dessas técnicas. Não são mais utilizadas em adulto, porém em pediatria a gente ainda utiliza e tem um bom benefício em pediatria. Ventilação não invasiva, desmame da ventilação mecânica, treinamento muscular inspiratório, e aí a gente vai, primeira pausa. TMI, treinamento muscular inspiratório. Esse treinamento muscular inspiratório, ele é muito importante para o paciente. Se esse paciente passou 10 dias internado e 10 dias entubado, fazendo uso dessa ventilação mecânica, o que acontece com o pulmão dele e os músculos? Fraqueza muscular. E aí eu vou tentar o desmame desse paciente. Tiro lá a ventilação, o paciente segue aqui entubado, recebendo suporte de oxigênio por um tubo T, enfim, né? Recebendo algum suporte ali de oxigênio, mas sem pressão. Então o paciente está respirando sozinho. O paciente está ali num teste de respiração espontânea, um TRE. Esse teste de respiração espontânea, o paciente está ali respirando e ele pode aguentar ou fadigar. Se esse paciente fadigou, ele cansou muito rápido, significa dizer que
Se eu tirar o tubo, esse paciente vai falhar na extubação. Ele vai precisar de novo ser entubado. E isso traz riscos para esse paciente. Então, se nessa meia hora de avaliação, né, sem o ventilador, o meu paciente apresentou sinais de intolerância, o que acontece? Eu preciso treinar os músculos inspiratórios desse paciente para que ele tenha mais força e aí então consiga respirar sozinho. Quais são as formas de treinamento que a gente tem? A gente pode usar um power breath, a gente pode usar um tri-shoulder. Vocês já viram o tri-shoulder? Né? Já viram o power breath também? Sim ou não? Não? São uns aparelhinhos que eu vou descolar para trazer amanhã para mostrar para vocês. Então, esse treinamento muscular inspiratório é como dar força para esse paciente poder respirar. Luciano, eu trabalho lá no macro regional, por exemplo, que não tem tri-shoulder, não tem power breath, não tem nada disso. A gente só tem o ventilador e o paciente, né? E o problema. Então, uma forma de treinamento desse paciente é tirar o paciente da ventilação mecânica. De manhã, tirei, ele aguentou ficar 15 minutos. Opa, de tarde eu tiro, deixo 15 minutos de novo. Se ele conseguiu 20, ótimo, deixa os 20. Amanhã tira de novo, deixa meia hora. De tarde, de novo meia hora. E aí a gente vai treinar esse músculo que estava fraco a recuperar a sua força. Essa já é uma forma de treinamento, tá? Então, se eu não tenho recurso nenhum, desconecta o paciente do ventilador e trabalha com ele em tempos crescentes, né? Aumentando cada vez mais essa quantidade de tempo. O paciente traqueostomizado, por que o paciente é traqueostomizado? Das duas, uma. Ou ele está na ventilação há muito tempo e por isso foi traqueostomizado, ou ele é um paciente neurológico e foi tráqueo precoce, menos de 14 dias de ventilação já foi para tráqueo. Né? Essas duas possibilidades. O paciente na traqueostomia, a gente consegue facilitar essa saída do paciente. Então, o paciente não aguenta ainda. Tirei hoje 10 minutos, de tarde 10 minutos, amanhã o paciente não deu conta de ficar fora da ventilação, não tira. Depois de amanhã, o paciente ficou 8 minutos. E assim a gente vai fazendo e acompanhando esse paciente nesse período de tempo muito longo, que é esse desmame prolongado. Eu tive uma paciente lá no Macieira, na época da residência. Eu tive uma OBO com a família desse paciente. Que eu era residente, eu tinha que mostrar trabalho, né? E aí, era uma paciente que estava internada há 3 anos. Aí, ninguém mais desconectava ela do ventilador, porque não tinha mais nem esperança, né? E eu sempre tinha esperança nessa pobre velha. A filha dela me odiava. A velhinha, coitada, só mexia os olhos e muito mal, né? Aí ela era muito branquinha, ela apresentava assim uma rosácea de vez em quando, no próprio ventilador. Quando eu tirava essa mulher do ventilador, meu irmão, que essa mulher ficava um pouquinho rosa, aí a filha, ai, mamãe, tá muito desconfortável, e era uma confusão, e eu aguentava essa confusão toda vez. Até que teve um dia assim, que essa velhinha ficou uns 40 minutos assim, fora do ventilador, né? Aí, nossa, todo mundo me elogiou, me arrasaram. Então, assim, de botar pra cima, né? Me botaram lá pra cima. A família dessa paciente, mulher, odiou esse dia. Não tinha no mundo, porque elas gostavam muito da assistência que a mãe tinha na UTI. E sabiam que ela ficando fora do ventilador, ia para a enfermaria. E essa família, simplesmente nesses 3 anos, já tinha entrado na justiça milhões de vezes para a mãe retornar para a UTI, porque tinha tido alta para a enfermaria. E eu soube disso, assim, né, ao longo do tempo. Mas, enfim. O treinamento muscular inspiratório com ela, a gente nem conseguia fazer, porque ela sempre precisava de oxigênio. E aí, na hora que essa mulher apresentava assim, aumenta a frequência cardíaca, que é esperado, né? O paciente está ali respirando o tempo todo com o ventilador. Desconectou, aumenta a frequência cardíaca, porque agora o pulmão dela, o diafragma, os músculos começam a trabalhar. Igual se você começar a correr, a frequência cardíaca vai aumentar. Então, você tira
o conforto dela, que é o ventilador, a frequência cardíaca vai subir, a pressão pode subir também um pouco. Então, sempre eles tinham uma justificativa para voltar para a ventilação. Aí, depois eu também fiz igual a galera, larguei de mão. Chegou um ponto assim quando essa paciente morreu, foi notícia no hospital todo. Dona Eunice faleceu. Eu disse, meu Deus, 5 anos de internação, gente. Quando eu atendi ela, ela tinha 3 ainda. E aí, depois assim, quando ela faleceu, ela já estava com 5 anos de internação. Eu disse, meu Deus, imagina, isso não é vida, é um sofrimento. Né? Então, esse desmame da ventilação mecânica e esse treinamento muscular inspiratório, muitas das vezes a gente precisa de um e do outro, tá? A gente só consegue evoluir com o desmame se eu trabalhar essa musculatura, porque ela fica muito fraca. Vou até anotar esse dado, né? Aqui, a partir de 18 horas de ventilação mecânica, o diafragma começa a perder algumas fibras musculares. Esse diafragma começa a ficar fraco com menos de um dia de ventilação mecânica, tá bem? Esse é um dado também bastante importante. Aí, ó, o que entra aqui nos cuidados comuns? Fixação do tubo traqueal. É um cuidado comum, mas isso não quer dizer que não é minha função. É cuidado de todo mundo. Então, se aquela fixação está muito suja, o técnico tem tanto a obrigação quanto o físio. Mas, ao meu ver, eu acho que é função do fisioterapeuta mesmo. Mas, mata o pobre é culpa de quem? Né? Cuidado com o balonete das vias aéreas artificiais, cuff. E aí eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder ver o que é esse balonete do cuff. Né? Deixa eu ficar aqui de frente para vocês. Ó, a cânula de traqueostomia, ela tem esse balonete do cuff. Para que serve isso, né? A dar trabalho, brincadeira. Então, esse balonete do cuff, eu encho e seco ele com qualquer tipo de seringa, né? Ela enche e seca. E aí ela fica bem cheia aqui também. Então, à medida que eu aperto aqui, a gente sente a pressão no outro, né? Então, esse balonete do cuff aqui, ele serve para vedar a via aérea. Então, ele impede a secreção que vem da boca de ir para dentro do pulmão. Nos dois mecanismos, ela tem a mesma função. E aí, o que acontece? Eu trabalho num hospital que é quase que particular, né? Porque é dos servidores do Estado. A galera ali paga um valor mensal para ter direito àquela assistência de saúde ali. Lá não tem dentista, eu fico chocado com isso. E os pacientes as bocas dos pacientes cheias de tártaro, lobo até se virar, sangue coagulado da intubação que machuca, né? E os pacientes não realizam esse tipo de procedimento, né? Então, as bactérias da boca já são muito, que a gente dorme uma noite só, acorda com mau hálito, imagina ali uma semana de internação. Então, essas bactérias da boca se proliferam, vai para o pulmão, pneumonia associada à ventilação mecânica. Tá? Então, por isso, há a necessidade de a gente aspirar essa cavidade bucal e a equipe de enfermagem que deveria realizar essa higiene oral. Eu nem culpo ela de não fazer, porque se não tem um dentista para ensinar e para cobrar que seja feito, né? Enfim. Alguns tubos têm uma aspiração subglótica, vem uma sonda que fica bem aqui em cima. Toda a secreção que se acumula aqui, entre o balonete para cima, né, entre a cavidade oral e esse balonete, esse próprio mecanismo ele é sugado o tempo todo, essa secreção. Então, ela impede que essa secreção desça para o pulmão e seja aspirado. Luciano, isso é uma realidade aqui de São Luís? De hospitais particulares. No SUS, os que a gente recebe é que veio de algum lugar que tinha essa aspiração subglótica, né? Para ver se a pressão do cuff está adequada. Excelente pergunta. Está falando de cuff, né? Existe um aparelhinho que a gente conecta aqui e ele diz a pressão, né, do cuff. Por quê? A pressão dos nossos capilares sanguíneos, ela está ali em torno
de 22 milímetros de mercúrio. Lembra que a gente mede a pressão em milímetros de mercúrio, que vai dar ali 120 por 80, né? 120 por 70. Então, esses milímetros de mercúrio, eles vão medir a pressão do sangue no nosso corpo. A medida do balonete é até 30 centímetros acho que é de água, esses daqui, que a gente mede. Então, esses 30 centímetros de água convertido para milímetros de mercúrio vai dar em torno de 22. Então, significa dizer, se esse balãozinho aqui, o cuff, está muito insuflado, ele impede, né, que a circulação sanguínea dentro da traqueia aconteça. Entenderam? E aí, o que acontece? Essa traqueia do paciente, ela vai ficar primeiro inflamada, né? Fazer um edema ali, e se tiver muito cheio, ele pode gerar ao longo dos dias necrose. Imagina tu apertar aqui a tua unha, né? Lembra que quando a gente faz o teste de enchimento capilar, a gente faz isso? Então, se tu ficar apertando por muito tempo, esses seus capilares aqui vão ficar todos secos. Imagina isso a nível de traqueia por uma semana que esse paciente ficou entubado. Então, realmente aquelas células vão morrer. E aí o paciente evolui com traqueomalácia, né? Que a traqueia fica frouxa. E aí quando você tira o tubo, o paciente não consegue respirar, porque a traqueia está frouxa. Entenderam? Então pode acontecer isso. Esse cafômetro é um aparelhinho que a gente mede a pressão disso. Mede e regula. Pode aumentar ou diminuir a pressão do cuff. E é muito cuidado. É muito importante. Isso é um cuidado que você deve realizar 3 vezes por plantão. Porque esse balãozinho ele seca o tempo todo. Ele fica o tempo todo secando. Não importa a marca, todas secam. Então você precisa fazer a averiguação dessa pressão do cuff o tempo todo. Então de manhã, de tarde e de noite. Isso acontece? Não estou aqui para dizer isso. Tá? Se ficar muito cheio e tipo espocar, eu nunca vi acontecer. Mas deve acontecer sim, porque aquilo ali é um plástico muito fino. Eu vou encher e passar isso para vocês poderem observar. É muito fino isso. Isso, na intubação ele é seco e aí depois ele enche, né? A gente enche na hora de fixar o tubo. Olha como é fino. Se você for uma pessoa grossa e exagerada, isso vai espocar. Tenta encher e secar para vocês verem também como que faz. É só encaixar, puxa a seringa ou empurra a seringa. E tu vai sentir encher, né? Sentiu que ficou mais rígido? Sim? Olha como é fino. Pelo dedo a gente percebe a finura disso. Tu já viu isso de perto? Já? Ótimo. Aí pode encher e secar também. Se estourar, esse problema não está no pulmão de ninguém. Certo, né? Então, aqui falamos do cuidado com o balonete do cuff, né? A Carol, né? Gabriela trouxe um questionamento bem importante aí sobre o cafômetro, né? Para a gente poder levar mais a fundo esse conhecimento. E aí a gente também tem os cuidados, né, com o dispositivo de umidificação, que é um filtro que fica bem aqui, né? Aquele filtro verdinho. E aí o que acontece com esse filtro? Ele precisa sempre estar nessa posição, de cima para baixo. Por que, Luciano, que ele precisa de cima para baixo? Por quê? Ó. Esse braço do ventilador é mole? Ó. Se o meu paciente... Eu estou aqui deitado, né, na maca, aqui na cama. E aí eu vou tossir. A secreção vem e vai ali para aquele circuito, né, que a gente chama de flex tube, né, que é a extensão do tubozinho até chegar aqui no filtro. Então, quando isso acontece, essa secreção ela escorre e molha o filtro, encharca o filtro, né? E aí a resistência do filtro da via aérea vai ficar aumentada, porque o filtro está cheio de catarro. E o filtro ele precisa estar seco. Quando você bota esse ventilador, né, e esse braço para cima, se eu tossir,
A secreção ela pode até ir nesse flex tube e voltar, mas ela não vai conseguir chegar no filtro. Diferente se ela estiver para baixo. Ela vai escorrer pela própria gravidade para chegar lá no filtro e contaminar também todo o circuito do ventilador. Tá? Esse aqui é um cuidado bem importante e é um cuidado em comum. É do fisioterapeuta, do técnico, da enfermeira, do médico, de todo mundo. Entendeu? Olhou no posicionamento errado, ajusta. É igual a cabeceira da cama. Se a cabeceira da cama está reta, ela não deve ficar assim. Deve ficar em 30 graus. Né? 30 a 40 graus. Então, se você percebe que ela está errada, já ajusta. Tá bem? Então, esse dispositivo de umidificação, ele pode ser o filtro que é passivo ou uma caldeira que fica ali esquentando água o tempo todo para aquecer esse paciente. Tá? E aí ele vai ter suas indicações específicas. Exercícios passivos, exercícios ativos e ortostatismo. Ortostatismo, botar o paciente em pé. Exercício ativo, né? Pode ser um ativo assistido, um ativo mesmo com resistência. Bota o paciente ele fazer exercício com uma caneleira, com halteres, né? Se ele der conta. E o exercício passivo. Eu tive um colega que foi demitido lá do Maceira, que foi demitido por não fazer exercício passivo nos pacientes. A literatura cai matando em exercício passivo. Mas aí você precisa ter um bom entendimento do que é exercício passivo e do que é cinesioterapia. Por quê? O exercício passivo que não tem evidência científica é um exercício, né, que vai ali só ajudar na amplitude de movimento, porque esse paciente não tem aderência, melhorar ali também no padrão desse paciente, para que esse paciente não fique, né, com os braços tortos, com a perna torta, ou mal posicionado na cama, né, o paciente todo torto, né, então isso vai interferir também na ventilação. Se eu estou com o pulmão expandido e o outro comprimido, vai entrar menos ar em um e mais ar no outro. Então, esse posicionamento a gente deve fazer. O exercício passivo, por não haver evidência científica, ele não é recomendado que seja feito. Então, você não precisa fazer o exercício passivo. Então, pegar a perna do paciente, dobrar e esticar 10 vezes, 12 vezes, 5 vezes de 10, 3 vezes de 12. Não precisa fazer isso. Isso não existe. Mas posicionar o paciente é necessário. E aí o que acontece? A demissão desse colega lá, que inclusive uma das pessoas, porque ele é novo, assim, deve ter a minha idade mais ou menos. E ele é uma das pessoas assim que, assim, por ser novo, né, você sabe quando a pessoa é inteligente. Então eu olhava para ele assim, com papo, até assim, publicações no Instagram, sempre que eu via assim, tipo, Ângelo Roncalli, não sei das quantas, tudo ele já tinha curtido, né? Então eu via que ele era uma pessoa, pelo menos, ia atrás de conhecimento, né? Lia aquilo que estava sendo postado nas redes sociais. E ele foi demitido por não fazer exercício passivo numa paciente. Só que a paciente era uma paciente neurosequelada, uma paciente flácida, desde criança. Aquilo para aquela paciente não é exercício passivo, aquilo é cinesioterapia. E aquela paciente precisava daquele tipo de exercício. Mas na UTI não se deve fazer isso. Se essa paciente passou a vida toda dentro de uma UTI, ela vai passar a vida toda sem receber atendimento? É estimulação, cara. Estimulação. Você fazer um tapping de pressão para melhorar ali um pouquinho aquele tônus, isso aí não é exercício passivo, isso aí é cinesioterapia, estimulação elétrica, é uso de padrão de facilitação neuroproprioceptiva, né? FNP, de Bobat, enfim. O método que você fosse utilizar era uma forma de tratamento adequado para seu paciente. Então, a gente não pode pensar que o exercício passivo não tem evidência e que, portanto, meu paciente vai ficar deitado o dia todo. Não existe isso. Tá? A gente precisa trabalhar com esse paciente dentro das limitações que a gente tem. Então, já falei tanto que agora que chegou no histórico. Então, que horas já são, gente? 8h30. A ventilação mecânica, ela é algo que vem sendo buscado desde que o mundo é mundo. E desde que o mundo é mundo, a galera para de respirar e morre. Para de bater o coração e morre. Então, a ventilação e o coração
eram coisas que já preocupavam o homem desde antes de saber como que isso funcionava, né? Ou como resolver esse problema. Ao longo do século passado, a gente foi tendo um grande avanço da ciência e da tecnologia. Em 1920, né, Cecil e Philip Drinker criaram esse dispositivo aqui. Olha o tamanho dessa UTI, gente. Tinha que ser no estádio de futebol, né? Numa quadra de um colégio público. A cabeça de gente. Então, cada coisinha desse aqui é um respirador. Respirador não, ventilador. Então, cada caixinha daquela ali é um pulmão de aço, conhecido também como ventilador mecânico. Esses ventiladores mecânicos, o paciente ficava do pescoço para dentro, tudo dentro da máquina, e ficava só o pescoço e a testa do paciente para fora. A minha dúvida é onde era o acesso desse paciente. Ou na jugular ou na testa, né? Então, a equipe de enfermagem tinha uma limitação para trabalhar com esse paciente por conta disso. O paciente não tinha como tomar banho, porque se ele saísse do pulmão, ele parava de respirar e ia morrer. Então, tinham muitas complicações relacionadas a isso. Em 1942 e 1945, olha, isso vai fazer quase um século, né, de distância. Os ventiladores automáticos foram criados. Era conhecido como Bird Mark VII. Alguns professores da minha graduação me disseram que trabalharam com esses ventiladores até um pouquinho antes da epidemia de H1N1, que foi em 2011, se eu não estou enganado. Então, imagina, de 1945 até 2010, era esse ventilador que a gente tinha aqui no Macieira, no Hospital da Mulher, no Dutra, nesses hospitais, né? Então, em 1950, houve o surto da poliomielite, onde muita gente adoeceu e a poliomielite ela destrói a junção neuromuscular. Então, nem o nervo funciona direito, nem o músculo responde direito. Então, o paciente apresentava deformidades, porque o músculo ficava sendo estimulado demais pelo nervo, e aí essa deformidade impedia a contração ou o relaxamento desse músculo. Então, havia ou uma espasticidade aumentada ou uma flacidez também que poderia acontecer nesses casos. O paciente com poliomielite, né, foi um grande surto, muita gente adoeceu, certamente muita gente morreu porque não tinha ventilador para... Hoje em dia não tem ventilador para todo mundo, né, como a gente viu na pandemia do Covid, quem dirá naquele tempo. Então, em 1950 a gente teve um grande boom da ciência em relação à necessidade de ventiladores mecânicos. Por quê? Se tinha muita gente precisando, a gente precisava investir em conhecimento sobre aquilo. Então, a partir de 1950, né, a gente teve aí uma grande evolução em relação a essa ventilação mecânica. Em 1967, a gente teve a ventilação controlada eletronicamente, por aqueles microchips desenvolvidos aí na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, nesses países que tinham poder científico para construir coisas desse tipo. A gente sabe que aqui no Brasil as coisas são um pouquinho mais devagar, então certamente esses ventiladores não chegaram aqui nessa mesma época no Brasil. Em 1970, ventiladores controlados a pressão e a volume, com limite de pressão, que são os dados que a gente usa até hoje. Então, o ventilador ele vai trabalhar com esses parâmetros de lá de 1967, até hoje a gente usa alguns princípios desses ventiladores. Esse Bird Mark VII aqui, a galera que trabalhou com ele, que eu só ouvia as piadas da galera contando, né? Eles dizem assim, que o Bird Mark VII salvou muita gente, mas matou outro bocado de gente, porque não tinha controle do que estava sendo ofertado de verdade. Então, havia assim, custo-benefício, às vezes era melhor deixar o paciente sem entubar do que entubar e matar ele com própria ventilação. E em 1980,
né, a gente teve esses ventiladores microprocessados. E aí são esses ventiladores mais chiques, né, que vão começando a evoluir até a gente chegar aqui no ventilador como esse, que é touchscreen, né? Se nos anos 2000 a gente tinha um Nokia que era deste tamanho, imagina um ventilador mecânico, né? Devia ser um trambolho muito grande também ainda. Tanto que no comecinho era isso aqui tudo, certo? Aqui, durante esse percurso todo de evolução científica, né, da ventilação mecânica, a gente teve muitos problemas, muitos surtos, muitas doenças, e logo no comecinho, assim, quando a crise de poliomielite aconteceu nos Estados Unidos, foi em 1930. E, para quem gosta de história, 1930 é a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a primeira grande crise econômica. Então, a galera toda morrendo por falta de dinheiro, o governo precisando de mais dinheiro para comprar e dar assistência à saúde daquela população naquele tempo. Então, havia um grande embate e, certamente, muita gente morreu. E aí, ao longo desses anos, até essa poliomielite chegar no Brasil com força, né? Vocês assistiram o filme Dois Filhos de Francisco? Um dos irmãos dele que é cadeirante, ele é cadeirante pela poliomielite. Um filme até mostra um pouquinho ali do processo de doença dele, né? Naquela época ali da ditadura e tal. Então, até a gente chegar, né, nesses ventiladores modernos, seguros que a gente tem hoje, muita gente precisou morrer com esse trambolhão que foi desenvolvido ao longo do tempo. E aí, eu vou dar um pequeno intervalo para a gente tomar aqui um cafezinho e a gente vai entrar, de fato, na ventilação mecânica, tá? A gente vai ver o ciclo respiratório aqui e vai ver de imediato no ventilador para a gente começar a entender e fazer a leitura do ventilador, tá? Eu só quero ver se ele vai funcionar sem o oxigênio, porque ele está aqui sem fonte enriquecedora. Mas eu acho que funciona assim. Vamos ligar para saber. Vem, gente, tomar um café. É café ou Nescau? É café. Igual na Gol. Café ou chá? Café. Desculpa, só tem chá. Tá bom. Tá com frio? Menina. Mas não tá indo. Calma, eu desliguei foi o LED. Esse babado aqui é o mesmo do meu. Eu já aprendi meu chinelo de olho fechado. Sim, gente. Vai ter concurso ano que vem da EBSE. Até falei já pra galera que chegou mais cedo. Mas vai ter concurso de um monte de outras áreas também. Vai ter concurso... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Instagram. Eu desativei meu Instagram por uns dias. Agora que eu voltei, que eu tava mexendo demais. E aí, como eu tô estudando para concurso, né? Não dava pra ficar mexendo tanto assim em celular. Deixa eu abrir aqui. É amanhã, não? Domingo. Que eu pensei que domingo já era amanhã. Os concursos que já estão liberados, né? Do INPE, do INCRA, do CAPES, que é aquele Centro de Apoio à Pesquisa e Ciência. Vai ter concurso do ICMBio também, isso tudo já liberado. Aí vai ter Departamento Nacional de Saúde, vai ter da Fiocruz também. Esse da Fiocruz são 100 vagas. Aí vai ter Fiocruz em três áreas para Fiocruz, e cada uma são 100 vagas. O salário da Fiocruz é simplesmente incrível. Incrível mesmo. É para você fazer pesquisa, né?
Então você vai viver ali dentro do laboratório e ganhando bem para isso. Ó, são 4.436 vagas ao todo. Para quem quer ver isso, é só procurar no Instagram, Estratégia Concursos. As tem na folha dirigida também. A minha meta é passar num concurso. O de Fortaleza que eu passei até hoje, nunca me chamaram.